Querido irmão, querida irmã, para este sábado da 18ª semana do tempo comum, nesse dia que celebramos a festa da transfiguração do Senhor, 6 de agosto, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 9, 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com Pedro, Tiago e João, Jesus subiu a um alto monte a fim de rezar. Enquanto rezava, transfigurou-se diante deles. Apareceram gloriosos Moisés e Elias conversando com Jesus a respeito de sua morte e ressurreição. Da nuvem, sinal da presença de Deus, saiu uma voz: Este é o meu filho escolhido. Ouçam-no. Repete-se a cena do batismo de Jesus, quando do céu próprio Pai indicara Jesus como filho. O episódio deu origem a uma festa litúrgica no Oriente no século V e no Ocidente no século X. O Papa Calixto III, em 1457, estendeu-a para toda a Igreja. Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Como cabeça da Igreja, manifestou o esplendor que também refulgiria em todos os cristãos. Isso está no prefácio da festa de hoje. Querido irmão, querida irmã, os discípulos conviviam com Jesus, viajando, visitando, pregando, atendendo o povo. Aos poucos crescia o afeto deles pelo Mestre e o conhecimento de quem ele era. Um dia, 3 dos discípulos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, tiveram uma experiência muito forte, uma revelação sobre sua identidade. Jesus os levou para rezar na montanha. Enquanto orava, Jesus ficou com aparência gloriosa. Eles viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Sentiram-se dentro de uma nuvem, como Moisés no Sinai, e ouviram a voz de Deus que lhes dizendo
que aquele era seu filho amado. A transfiguração foi uma revelação de quem era Jesus, a quem eles seguiam, numa experiência de oração a seu lado no monte. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, examinar se sua oração deixa espaço para Deus se comunicar. E neste momento, reze assim comigo, encerrando este momento. Senhor e Mestre, ofereces a 3 apóstolos uma amostra da tua glória. Fazem-te companhia os 2 principais expoentes do Antigo Testamento, e a voz do Pai Celeste recomenda que todos te escutem. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, em que celebramos a festa da transfiguração do Senhor, nesse dia 6 de agosto, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Daniel 7, 9 a 10, 13 a 14, também a leitura de 2 Pedro, primeiro, 16 a 19, o texto de Lucas 9, 28 a 36. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Daniel e a continuação dessa reflexão mais ampliada, aplicada à vida. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares, milhões de milhões assistiam ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzida à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu trono um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã. A festa da transfiguração do Senhor é sempre uma oportunidade de refletir sobre nossa relação com Deus, nossa prática religiosa e a nossa fé. A palavra transfiguração significa, entre outras coisas, mudar de figura. Porém, não é simplesmente isso. A transfiguração de Jesus não significa apenas uma mudança de figura ou de aparência. Há um profundo sentido teológico que toca o mais fundo de nossa fé. Acompanhamos, desde o início do ano litúrgico, com o Advento e o Natal, o processo de encarnação de Deus através do menino pobre que nasce na manjedoura de Belém. Deus se fez um de nós, assumindo a nossa condição humana, exceto o pecado, para que nós pudéssemos conhecê-lo. A humanidade de Jesus é um recurso de amor que Deus utilizou para que nós pudéssemos conhecê-lo e amá-lo. Porém, não podemos pensar que Deus se limita ao humano como nós, ou que a humanidade de Jesus representa um limite para a sua divindade. Ele é, ao mesmo tempo, humano e divino. E mostrou com isso que nós, humanos, podemos tocar o divino se escutarmos o que ele diz
e se obedecermos à sua palavra. Muitos, porém, não conseguem entender a junção desses dois elementos, o antropológico e o teológico, correndo o risco de reduzir Jesus apenas à sua condição humana. Quando isso ocorre, caímos no erro em que caíram muitos do seu tempo, inclusive alguns discípulos, de enxergar nele outro João Batista, Elias ou algum dos antigos profetas, mas não ver nele o Messias, o Filho de Deus. Ou então colocar Jesus apenas no plano divino, de modo que isso dificulte o nosso entendimento de Deus e do seu amor por nós, do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição. Quem enxerga Jesus apenas na glória, mas não o vê na cruz, esvazia o mistério pascal. Assim sendo, a festa da transfiguração busca elucidar essas questões, mostrando que Jesus é humano e divino e que uma condição não impede que a outra se manifeste. Entender a transfiguração é fundamental para entendermos nossa relação com Deus e o seu amor por nós. Além desse dado teológico, a transfiguração também chama a atenção para as coisas e situações que precisam ser transfiguradas, mudadas ou transformadas em nós. Nesse caso, transfiguração é sinônimo de conversão, ou seja, a transfiguração aplicada a nós humanos lida na ótica apenas antropológica e não a transfiguração teológica da pessoa de Jesus, pois Jesus não precisa de conversão. Assim sendo, aplicamos alguns conceitos da transfiguração para a nossa vida, pois precisamos mudar sempre para nos aperfeiçoarmos na nossa fé e no nosso contato com Deus. Precisamos transformar aquela pessoa cujos desejos humanos sobressaem aos desejos pelas coisas do alto. Precisamos todos os dias tomar cuidado para não sermos pessoas orgulhosas, arrogantes ou vaidosas, no sentido de achar que somos maiores ou melhores do que os outros. Precisamos nos revestir da humildade e da mansidão que nos colocam em sintonia com Deus. Precisamos exercitar todos os dias a nossa fé, mesmo quando não vemos sinais miraculosos à nossa volta. Todas essas situações são passíveis de transfiguração. Quando esta for aplicada a nós, seremos humanos. Em Jesus, a transfiguração significa a sua revelação como filho amado de Deus. Alguns discípulos de Jesus tinham certa dificuldade em enxergá-lo dessa maneira, e talvez por isso três deles foram convidados a presenciar e participar desse momento revelador da condição divina de Jesus. Os três escolhidos foram Pedro, Tiago e João. Jesus os toma consigo e os leva para o alto de uma montanha para rezar. Temos aqui um dos primeiros dados indicativos da divindade de Jesus e da sua estreita sintonia com o Pai. Já tivemos oportunidade de tratar aqui, em outros momentos, sobre o significado de montanha e seus derivados na Bíblia. Sempre que temos essa referência, significa lugar de encontro com Deus. Jesus se retira para rezar numa montanha. Ali eles fizeram concretamente a experiência de Deus. Os nossos retiros ou momentos de oração são momentos privilegiados de encontro com Deus. Quando nos afastamos para rezar, possibilitamos que Deus se manifeste na nossa vida e, se rezarmos com fé, ele se manifestará de fato. A manifestação de Deus se dá de modo diferente na vida de cada pessoa. Na vida desses três discípulos, ela se deu através da transfiguração de Jesus. Enquanto Jesus rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante.
Esse dado mostra aos discípulos que aquele que andava com eles não era apenas um ser humano, um dos antigos profetas, como alguns diziam, era o próprio Deus, na sua segunda pessoa. A brancura e o brilho significam a sua transcendência ou divindade. O texto não diz como ficou o seu rosto com essa mudança de aparência, mas tudo indica que nele os discípulos puderam enxergar o rosto de Deus, o que até então talvez eles tivessem tido dificuldade de visualizar. Como se não bastasse essa mudança de aparência, apareceram também ao lado de Jesus Moisés e Elias, presenças que confirmam a sua legitimidade divina, simbolizadas na lei e nos profetas. Ambos apareceram na glória e conversavam sobre o êxodo de Jesus, ou seja, sobre a sua Páscoa ou a sua ida definitiva para junto do Pai. Assim, a transfiguração é uma amostra ou uma prévia da sua Páscoa. O fato dos discípulos dormirem profundamente durante esse diálogo remete à criação do homem. Quando Deus fez cair um sono profundo sobre Adão e extraiu dele uma costela para a criação de Eva, sua companheira, conferindo assim um novo significado à sua vida. Quando acordou, Adão viu que aquela que era carne de sua carne e osso dos seus ossos, ou seja, alguém semelhante a ele, e isso foi a sua completude, a sua glória. Os discípulos, quando acordaram, também puderam ver a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. O sentimento deles foi de algo maravilhoso e indescritível. Assim, Pedro constatou que era bom estarem ali e propôs a Jesus fazer três tendas. Porém, diz o texto que Pedro não sabia o que estava falando. Querer permanecer ali porque era bom não era a melhor decisão. Quem faz a experiência do encontro com Jesus não deve armar sua tenda e se acomodar. Pelo contrário, deve desarmar sua tenda e ir para a missão. Essa é a proposta central da transfiguração do Senhor. O verdadeiro discípulo missionário é aquele que faz o encontro com Cristo, que enxerga nele o próprio Deus e por isso o anuncia até os confins da terra. Assim, a transfiguração vem confirmar um dos grandes apelos da igreja nesses últimos anos, sobretudo do Papa Francisco, o de sairmos, a igreja da saída, sairmos do comodismo dos nossos tempos e irmos ao encontro das pessoas, levando esse Cristo que nós conhecemos e que encontramos transfigurados das nossas Eucaristias. De nada adianta frequentarmos assiduamente o templo se nossas ações religiosas acontecerem apenas dentro dele. Quem não é cristão fora dos templos não pode dizer que é cristão, nem que tenha feito o encontro com Cristo. Nós reconhecemos o verdadeiro cristão naquele que o testemunha em todos os lugares, através do compromisso com a vida e a defesa dos mais fracos, dos que buscam praticar a justiça. Por essa razão, quando Pedro ainda estava falando, Deus o interrompeu e interferiu na sua fala, envolvendo-os com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo, pois não estavam acostumados a ter um profundo envolvimento com Deus. Envolver-se com Deus às vezes nos amedronta. Quantos preferem ficar com a cabeça nas nuvens, mas não se envolver com Deus? Porém, quando somos envolvidos por Ele, ou quando nos envolvemos com Ele, nossa vida se transfigura, mudamos não a nossa aparência, mas os nossos procedimentos. A mudança de aparência é consequência da mudança de procedimento. É o que a transfiguração faz com esses três discípulos. E eles tiveram, daquele momento em diante, a missão de transfigurar muitas pessoas e situações.
A voz que eles ouviram nesse momento, se de envolvimento, confirma que Jesus é o Filho de Deus, o escolhido, e os discípulos devem escutar o que ele diz. Quantas coisas não dão certo na nossa vida simplesmente porque nós não escutamos o que Jesus diz, porque não colocamos em prática a sua palavra. Essa recomendação de Deus no momento da transfiguração é elementar para a nossa vida missionária e para a nossa vida pessoal como cristãos. Nesse momento da transfiguração, Jesus já estava sozinho, ou seja, Moisés e Elias já não se faziam mais presentes, pois a partir de então as leis e o profetismo eram parte integrante da missão de Jesus e ele passaria essa incumbência aos seus discípulos. Diante de tudo isso, a resposta do discípulo foi o silêncio. Há momentos em que o silêncio é a melhor resposta. Nenhuma palavra seria suficiente para descrever a experiência vivida na transfiguração do Senhor. Outro dado importante é o fato de eles não terem contado nada a ninguém. Lucas omite a proibição ou a recomendação de Jesus para que eles não dissessem nada a ninguém sobre isso. Lucas apenas coloca que naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Naqueles dias, enquanto Jesus estivesse com eles, porque depois do seu êxodo, eles poderiam e deveriam contar tal experiência como parte do conteúdo da evangelização da missão. Mas naqueles dias era preciso que os demais discípulos descobrissem por si sós quem era Jesus e o seguissem, pois essa descoberta faria com que se envolvessem com ele e com a sua proposta. Enfim, esse evangelho tem o intuito de nos mostrar quão importante é descobrir quem é Jesus, fazer a experiência do encontro com ele, deixar-se envolver por Deus. Somente assim seremos discípulos missionários, fiéis, firmes na missão e fortes para enfrentar os obstáculos e as dificuldades. Quanto à primeira e à segunda leitura, ambas falam do encontro com Deus ou do testemunho resultado desse encontro e do resultado desse encontro. A primeira da profecia de Daniel coloca Deus diante dele, numa visão noturna, de modo que o profeta não tenha dúvida de que Deus está com ele. Desse encontro com Deus surge um profeta corajoso que anuncia o reino e denuncia as injustiças. A segunda leitura da primeira carta de Pedro traz o testemunho daquele que esteve com Cristo no Monte da Transfiguração. Seu testemunho foi fundamental para a formação das primeiras comunidades cristãs e para a fé do povo. Fé esta que perdura até nossos dias, através da missão e do testemunho de tantos discípulos missionários e dos sucessores de Pedro no comando de nossa igreja. Querido irmão, querida irmã, que sejamos testemunhas da transfiguração, mesmo sem termos visto sinais miraculosos. A Eucaristia deve ser elemento suficiente na nossa vida para crermos na transfiguração do Senhor e no poder que Ele tem de transfigurar a nossa vida e as situações de injustiça. Sejamos como os discípulos que presenciaram a transfiguração. Deixemos que o silêncio de nossa oração fale mais alto que nossas vozes, pois elas podem muitas vezes não expressar a profundidade e a riqueza do encontro com Cristo. A ação e a oração é que vão dizer quem Ele é e se a nossa vida foi de fato transfigurada por Ele. E encerrando esse momento, reze assim comigo. Divino Espírito, como Jesus, quero me transfigurar e mostrar a beleza da humanidade que trago dentro de mim, obra do amor do Pai. Amém.